Olha, eu sei que você já deve ter o seu jeito aí de estudar para o vestibular, né? Não sei se você prefere resumos ou videoaulas, enfim, eu sei que você já tem o seu jeito de estudar. E muita gente não gosta, né, de receber palpite, estuda dessa maneira, assim, botando dentro de um bloco. Mas eu vim nesse vídeo trazer novamente ideias de neurociência do estudo. Nesse livro aqui, que fala sobre otimiza o seu aprendizado. Eu já trouxe ideias dele nos vídeos anteriores, vou deixar de alguma forma anexado para vocês verem. E eu vou enfatizar para vocês o quê? Como utilizar o guia de estudos. Nós já falamos o que é um guia de estudos, qual a funcionalidade dele, qual é o princípio dele, né? E por que que ele é tão relevante para você que está estudando aí para o vestibular, que precisa chegar na hora da sua prova com muita coisa na cabeça, muitos conteúdos, muitos assuntos para aprender. E você precisa ter eles na sua memória no dia da prova, né? Não dá para chegar na hora da prova e ficar com surpresas, né? Tem muitas surpresas. Esse conteúdo eu não vi, enfim. Ou então eu não lembro, conteúdo de início de ano que tu não lembra. Isso acontece muito. Por exemplo, com conteúdo de cinemática. Os vestibulantes costumam chegar na prova do Enem, por exemplo, não se saindo muito bem com conteúdos de início do ano, porque foram no início do ano. Se fossem aqueles conteúdos de véspera de prova, a gente consegue lembrar muito bem, porque está na véspera, né? Está bem perto. Mas geralmente, para você manter na sua memória conteúdos de início de ano e ter eles na sua memória durante todo o ano, é realmente utilizando um guia de estudos. E nesse vídeo eu vou te explicar como que você vai usar de fato, de maneira prática, eficiente e, acima de tudo, estratégica para você chegar na hora da sua prova exatamente com essa funcionalidade do guia de estudos, que é ter tudo na sua memória, certo? E não é difícil. As dicas que eu vou passar para você estão nesse livro aqui também, e também vou compartilhar para vocês a minha experiência. E se você ficar até o final do vídeo, eu vou mostrar a maneira como eu utilizo o meu guia de estudos, como que ele é estruturado e como que usa da maneira correta, certo? Vamos para a primeira dica, que é, primeiro, eu falei no vídeo lá sobre o guia de estudos que você deve deixar ele o mais completo possível. Mas não adianta de nada você ter um guia de estudos super completo se você não utiliza ele da maneira correta. Como assim? Vamos supor, lembra que eu dei aquele exemplo de a mitocôndria é responsável pela respiração? Beleza. Aí vamos supor que no flashcard, aqui à frente, aqui é o verso. Na frente está a pergunta, a mitocôndria é responsável pelo quê? Aí você, agoniado, só vira e vê a resposta, a respiração. Você não deu o tempo suficiente para você pensar sobre a resposta. Você simplesmente leu a pergunta e já virou para ver a resposta. Não vai funcionar dessa maneira. É a mesma coisa de você, por exemplo, assistir uma videoaula de um professor resolvendo uma questão. É o professor que está respondendo a questão. Você não está tendo nenhuma dificuldade porque ele está te mostrando como é que faz. Aí, e também é o mesmo princípio de você escrever um resumo, por exemplo. Um resumo, você, por exemplo, vou escrever um resumo sobre esse livro. Eu vejo o livro, pego trechos dele e passo para minha folha. Tive alguma dificuldade? Não, porque não está saindo da minha cabeça. Agora, se eu for, por exemplo, hoje, eu vou estudar o conteúdo, vamos supor, citologia. Mas eu nem recomendo que vocês façam assim, tá? Eu não recomendo que você tire o dia para estudar um conteúdo, uma matéria. Tire o dia para revisar. Eu vou deixar isso para outro vídeo. Mas vamos supor, só um exemplo, que você vai revisar ou estudar hoje psicologia. E aí, se você pegar uma folha em branco e começar a escrever tudo que você sabe de psicologia, aí sim vai exigir de você, porque você vai tirar tudo da sua cabeça. Mas se você for utilizar o seu guia de estudos com consulta, tendo ali do lado um resuminho, ou acabou de assistir uma videoaula, enfim, se tiver consulta, não vai funcionar. Porque você está com consulta, você não está forçando o teu cérebro a lembrar da informação. E esse esforço de lembrar a informação, a gente nomeia de recordação ativa. Eu também vou deixar para outro vídeo, tá? Essas técnicas da neurociência do estudo que são comprovadíssimas, muito eficientes de você tentar recordar a informação, buscar por si só a informação no seu cérebro. E esse esforço é que vai fazer com que a memória seja de fato consolidada aí na sua cabecinha para você chegar na hora da prova com todo o conteúdo na cabeça. Mas para fazer isso, você precisa responder, fazer o seu guia de estudo, responder ele sem nenhuma consulta, sem nenhuma consulta mesmo. Tenta ser o mais sincero possível com você mesmo. É igual, por exemplo, você fazer um simulado para uma prova e fazer o simulado todo aí com consulta, olhando no seu resumo e respondendo. Vai simular de fato a hora da prova? Não vai, certo? A próxima dica muita gente vai achar um pouco até banal, vai dizer, não, isso aí não tem importância, mas é comprovado cientificamente que ler em voz alta te ajuda a ter uma melhor retenção. E se você quer ter uma melhor retenção, realmente chegar na hora dessa prova com todas as informações na sua cabeça, eu recomendo que você utilize logo disso, de ler em voz alta. Tá? A pergunta aqui no seu flashcard, no seu cartãozinho, lê a pergunta em voz alta. Pensa, 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 formula uma resposta, fala em voz alta a sua resposta, depois leia a resposta que está no flashcard. Isso de você ler em voz alta vai te ajudar muito e é só você fazendo para você ver os benefícios disso. A próxima dica que eu vou falar para você é literalmente imaginar que você está ensinando outra pessoa. Porque isso de lecionar é quase que uma continuação da dica anterior, de falar em voz alta, né? Porque isso de falar em voz alta vai simular como se você estivesse dando uma aula, lecionando, ensinando.
E isso também é comprovado pela neurociência do estudo, que vai te ajudar nos seus estudos, beleza? A próxima dica, eu tô correndo porque eu quero mostrar para vocês na prática aqui como que eu uso o guia de estudos. A próxima é: não banalize o seu guia de estudos. Em que sentido? Você já teve todo o trabalho ali para fazer o seu guia de estudos, e aí você ainda não revisa ele da maneira correta, não usa ele da maneira correta no quesito de, por exemplo, tá lá a pergunta: a mitocôndria é responsável pelo quê? Aí você simplesmente já sabe, se considera que já sabe, que é fácil aquilo ali e pula aquele flashcard, dizendo, não vou revisar isso aqui hoje, vou deixar isso para outro dia porque eu sei que eu já sei, não é importante. Fazer isso, banalizar aquilo que você criou do guia de estudos, vai deturpar todo o progresso ali da sua aprendizagem, vai fazer com que a curva do esquecimento realmente se expanda e você tenha uma baixa retenção. O ideal é que, independente da sua facilidade, batendo no microfone, independente da sua facilidade no assunto, leia a pergunta, responda a pergunta e ainda leia a resposta. Depois que você formulou a sua resposta, você vai visualizar, né? Se for no aplicativo, vai ter lá o botãozinho para você clicar para mostrar a resposta. Se for no papel, você apenas vira o verso. Então, assim, independente da sua facilidade, leia a pergunta, leia a resposta, porque isso vai te ajudar do quê? Em ter um feedback imediato do teu nível de conhecimento sobre aquele flashcard, sobre aquele conteúdo que está ali no flashcard. Entendido? Esse feedback imediato, ele é super importante, porque imagina uma situação de um aluno que é super inteligente, que ele assiste várias aulas, lê vários resumos e, enfim, busca aprender, um aluno dedicado. Mas se ele não faz simulados, se ele não recebe o feedback para saber onde ele tem dificuldade, onde ele tem facilidade, se ele não tem essa visão, se ele não sabe qual é o desempenho dele, em qual conteúdo ele é melhor, qual conteúdo tem dificuldade, ele não vai conseguir performar no Enem, por exemplo, que você tem que seguir toda uma TRI, e nem muito menos no vestibular tradicional também, porque ele vai precisar ter noção se aquele conteúdo que ele tem dificuldade não é, na verdade, um conteúdo super importante no vestibular tradicional, que tem um peso maior lá. Enfim, então, o feedback imediato, ele é muito importante. E você pode usar o feedback imediato, literalmente, quando você estiver usando o seu guia de estudos. Tá lá a pergunta, você tem que responder a pergunta e você também tem que ler a resposta que está lá nesse flashcard que está no seu cartãozinho. Não banalize o seu guia de estudos. Realmente, use ele à risca, porque mesmo que ele seja completo, você precisa usar ele da maneira completa também. Não adianta ter um material super completo se você não utiliza ele, não vai ajudar. Muito bem? A próxima e última dica é: faça as perguntas em ordem aleatória. Como assim? Como eu falei, é muito fácil você hoje tirar o dia para estudar, por exemplo, citologia. Hoje eu vou tirar o dia para estudar citologia, vou ver aula de citologia, vou fazer questão de citologia, vou revisar citologia. É muito simples, você vai se sentir confortável. Não vai te exigir muita coisa. Agora, se você fosse revisar citologia, cinemática e estequiometria, por exemplo, aí o negócio ia pegar. E por que eu recomendo que você faça isso de maneira aleatória? Porque é justamente isso que vai acontecer na hora da sua prova. Quando chegar na hora da sua prova, você vai ter que ter na sua cabeça conteúdos de biologia, de física e de química ao mesmo tempo. Então, você precisa ter essa capacidade de manusear os conteúdos aí de diferentes ações, de diferentes matérias, certo? Então, na hora que você vai revisar, e eu vou te mostrar isso na prática, você não deve entrar no seu bloquinho de notas que é apenas sobre biologia. Não, você embaralha tudo. Embaralha literalmente, flashcard de biologia, de física, de química, deixa tudo embaralhadinho e aí começa a revisar fora de ordem completamente. Isso vai exercitar já aqui a sua cabeça, vai treinar você a ir bem na hora da prova. E agora chegou na etapa do vídeo que eu vou te mostrar exatamente como que você vai usar um guia de estudo, né? Eu vou te mostrar aqui como que eu faço e te dar todas essas dicas aqui aplicadas realmente na prática. Para ser mais rápido, eu vou só botar para cá, eu vou gravar a tela, vou aproximar aqui. Descer para você poder visualizar bem. É só entortar a cadeira, coisa rápida. O intuito é que você veja, olha, o meu marcador do Luffy, deixa ele de ladinho, aumentar o brilho, coisa rápida. Pronto. Acredito que dá para vocês verem. De boa. Ó, como que funciona um guia de estudo? Esse é o meu guia de estudo, tá? Nele já tem todos os conteúdos de humanas, de linguagem, de matemática, de natureza, ó, tudo de biologia, tá vendo? Tudo. Deixa eu botar para gravar aqui, que eu boto do ladinho. Gravação de tela. Ok. Marcando. Certo. Então, ó. Aqui, como eu te mostrei, tem tudo de biologia, tudo de física e tudo de química. Ops, tudo de química.
Então, assim, tem todo o conteúdo que cai no vestibular. Eu vou te mostrar aqui como que você faz. Lembra que eu te falei que não é recomendado que você entre, por exemplo, dentro do baralho botânica? Só se for algo realmente muito específico, mas eu recomendo que você entre em um baralho, por exemplo, de natureza. E aqui vai aparecer flashcards de biologia, de física e de química. E já entra naquela última dica que eu dei de fazer tudo misturado. Tá? Vamos entrar aqui em biologia, que aí vai aparecer todos os flashcards de biologia, né? Todos os conteúdos de biologia. Ó, esse flashcard que apareceu, o legal do aplicativo em si é que você pode fazer isso aqui, ó. Riscar, escrever essa coisinha. Então vamos lá. Isso aqui é um guia de estudos. Meu guia de estudos são todos aqueles flashcards. E esse é um modelo de flashcard. Como que eu devo me posicionar? Eu não estou com nenhum material de consulta aqui. Não tenho nenhum resumo perto de mim. Eu vou responder isso aqui tirando da minha cabeça. Certo? Eu vou ser o mais sincera possível. O que está aparecendo? Está dizendo fraqueza muscular e degeneração nervosa. A ausência de qual vitamina causa esses sintomas? Quais sintomas? Esses daqui, que é fraqueza muscular e degeneração nervosa. Eu acredito, tirando da minha cabeça, que é a vitamina B1, a tiamina. Vamos ver. Pronto, eu já dei minha resposta. Agora, depois que eu dei a minha resposta, é que eu vou clicar para mostrar a resposta do flashcard. Ó, conferi aqui, lembra o feedback imediato? Conferi, eu realmente acertei. Disse que era a vitamina B1, que era a tiamina. E ainda consigo ver observações a mais, informações a mais, os sintomas da beriberi. Se eu fosse apressadinha, eu só ia, acertei, e já pulava, clicava aqui em bom e saía. Não, o que eu recomendo que você faça é leia. Lembra que eu falei para você ler tudo? Não vou analisar o seu dia de estudos, leia tudo. E aqui eu já consegui, por ler mais, conseguir mais uma informação, que isso aqui são sintomas da beriberi. A beriberi é a doença causada pela ausência da vitamina B1. Conseguiram compreender como fica melhor a compreensão? E aqui no nosso modelo de flashcards personalizados para o vestibular, ainda tem botões de observação e botão de galeria. Deixa eu ver se eu estou mostrando para vocês, está focando na imagem, certo? Aqui no botão de observação vão ter o quê? Mais observações. Que aqui está falando sobre a beriberi, está falando sobre a má nutrição ou alcoolismo, álcool dificulta a absorção. E ainda tem a imagem para você visualizar como que a pessoa fica quando ela está com baixa quantidade de vitamina B1 no sangue, né, no corpo. E ela fica exatamente assim, certo? Então, percebe que o flashcard aqui que a gente criou, que a gente personalizou, ele foi de uma maneira que construído pensando exatamente em você. Para você, no momento que revisar isso aqui, não ter nenhuma dúvida a mais, tem a resposta, ainda tem as observações para que você entenda melhor, e ainda tem uma ilustração para que você represente aquilo que está no texto representado em imagem. E isso aqui de imagem, a gente diz que é o princípio da codificação dupla, que une o texto mais a imagem, tá? Mas essas técnicas todas aí eu vou passar para vocês em outro vídeo. Então, eu recomendo o quê? Que você utilize o seu guia de estudos dessa maneira, não utilizando nenhum material de consulta, sendo completamente fiel com o seu conhecimento, com o que você sabe, para poder você realmente ter uma noção do que você sabe ou não sabe. E outra coisa que eu mencionei no vídeo anterior é sobre esses botões aqui, ó. Esses botões, eles vão dizer quando que a gente vai revisar isso de novo. Então, percebe que é tudo automatizado? Se você quer receber mais de 9.000 flashcards personalizados dessa maneira, com a pergunta objetiva, que você não demora muito para entender ela, com a resposta objetiva, observações para você entender melhor ainda o conteúdo, com imagens, o link ele vai estar na descrição, tá bom? Para você adquirir todos esses flashcards aqui, como eu mostrei, tem todo o conteúdo que cai no Enem e vestibulares. Então, assim, esse é o meu guia de estudos. Você pode criar o seu e usar os nossos ao mesmo tempo, para que realmente atenda a sua necessidade e você chegue completamente preparado aí no dia da sua prova.